Boa noite, pessoal. Estamos então aqui para o nosso terceiro encontro da disciplina de Linguagem de Programação e Estruturas de Dados, né? Bom, vocês tiveram aí o primeiro encontro presencial, foi com o professor Anderson, que ele iniciou aí todo o conteúdo para nós, falando de alocação sequencial e falou dos seus casos particulares, que era de fila e pilha, certo? Falou das listas e explicou então a pilha e a fila, que são os casos que a gente estuda mais, que a gente vê mais e que é o foco da nossa primeira aula. Lá no final desse primeiro encontro com o professor Anderson, ele já mencionou alguns conceitos, então, de outra funcionalidade que não fosse, então, a usabilidade de você usar o vetor e as posições uma na sequência da outra, né? Aí no segundo encontro, o encontro anterior, vocês assistiram a aula que estava disponibilizada na biblioteca, que já entrava aí no conceito de uma alocação encadeada. E nós passamos da alocação sequencial para iniciarmos um novo conceito, que é a alocação encadeada. Que basicamente, a alocação encadeada, você tem informações dispersas na memória, onde elas não estão uma ao lado da outra, simulando ali um vagão de trem, por exemplo. Então, foi isso que vocês assistiram no nosso segundo encontro, tá? Lá nesse nosso segundo encontro, nós falamos um pouquinho da alocação encadeada simples. Então, antes de iniciarmos o nosso conteúdo de hoje, eu vou me apresentar para vocês. Vamos recapitular um pouquinho do que foi visto na aula anterior, para que possamos, então, dar sequência a todo o conteúdo desse nosso encontro presencial de hoje, ok? Então, vamos lá. Eu sou a professora Merris, eu estou cursando mestrado acadêmico em Metodologias para o Ensino de Linguagens e suas Tecnologias. E nós estamos aí na aula 3, né? Cujo objetivo da aula de hoje é compreender a finalidade de lista simplesmente encadeada e reconhecer a diferença básica entre a lista simplesmente encadeada da lista duplamente encadeada. A lista simplesmente encadeada vocês já viram no encontro anterior, tá? E compreender a lógica dos algoritmos apresentados, ok? Bom, então é isso, pessoal. Vamos começar esse nosso terceiro encontro e comigo vai ser o último encontro, já que as próximas duas aulas serão com o professor Anderson novamente, tá? Então vamos lá. Quando nós falamos da alocação encadeada, que foi visto no encontro anterior, nós estamos falando de posições de memória onde essas informações ficam dispersas. Ou seja, o primeiro elemento da lista não precisa obrigatoriamente estar ao lado do segundo elemento, que vai ter o terceiro, o quarto e assim sucessivamente. Eles estão dispersos. O primeiro elemento está aqui, o segundo elemento aqui, o terceiro aqui e assim sucessivamente. Mas foi preciso, né, alterar a estrutura do vetor, onde nós temos ali a informação e um outro campo novo que indica para nós quem é o próximo elemento da lista. Por isso, por termos essa nova informação, que indica o endereço do segundo elemento, do próximo elemento e assim até o final da lista, é que nós podemos então ter essas informações dispersas na memória, ok? Então vamos ao quadro e vamos visualizar isso. Veja bem, você tem aí uma estrutura de lista linear simplesmente encadeada. Por que simplesmente encadeada? Porque nós temos aqui, ó, nessa estrutura, uma segunda informação que indica para nós quem é o próximo elemento da lista. Indica para nós, então, quem é o próximo elemento da lista. Então, vocês podem ver que se nós formos percorrer essa lista, seguindo as setas, nós conseguimos identificar quem é o primeiro elemento, quem é o segundo elemento, quem é o terceiro elemento. Mas, o que nós vamos fazer aqui nesse quadro? Se você seguir a seta
nós somos capazes de montar a lista. Primeiro elemento, segundo elemento e assim por diante. Só que nós vamos utilizar aquele campo de próximo para colocarmos uma sigla, que, por exemplo, vamos colocar as duas primeiras letras do nome do próximo elemento da lista, para que nós possamos, então, montar essa lista sem a utilização das setas, que é o objetivo da lista simplesmente encadeada, ok? Então, vamos lá, vamos fazer essa atividade. Veja bem, se eu fosse acompanhar esse quadro, o primeiro elemento dessa lista é o Rodolfo, ok? É o Rodolfo. Se eu for acompanhar, então, a seta aqui, ó, que vai me indicar quem é o próximo elemento, eu vou chegar no Reinaldo. Então, eu vou colocar o seguinte, ó, aqui no campo de próximo, eu vou colocar RE, para eu identificar quem é o próximo elemento da lista. Então, veja bem, eu vou lá no nodo do Reinaldo, aqui, ó, seguindo a seta, para que eu consiga identificar quem é o próximo elemento da lista. Então, vai ser o Eric. Então, eu vou colocar aqui, ó, ER, certo? Então, no elemento de próximo. Estou aqui no nodo do Eric e temos aqui a informação próximo. Vou sair aqui, ó, na seta, até o próximo elemento, que é o Tomás. Então, eu vou colocar aqui, ó, TH, ok? Aqui no nodo do Tomás, também tem um campo para indicar quem é o próximo. Então, vamos lá. Seguindo a seta, eu vou chegar aqui no nodo do César. Então, quem é o próximo elemento depois do Tomás? O César. Então, eu vou colocar CE. Saindo, então, do nodo do César aqui em cima, seguindo a seta, nós vamos identificar quem é o próximo elemento, que é o Rafael. Então, aqui no nodo do César, vamos colocar RA, ok? E aqui no nodo do Rafael, nós já sabemos que existe ausência de informação, ou seja, não existe nenhum outro elemento nessa lista. Então, é o seguinte, nós conseguimos identificar. Então, eu gostaria que vocês esquecessem as setas. Esquecem que existe seta. Então, veja bem, o primeiro elemento da lista é o Rodolfo. Vou colocar aqui, ó, Rodolfo, ok? Olhando aqui, esse endereço que me identifica quem é o próximo elemento, que está como RE, e nós sabemos que esse campo que está identificado, como próximo, que é o ponteiro que vai me direcionar quem é o próximo elemento da lista, que vai contém o endereço do próximo elemento, nós colocamos a sigla, as duas letras do nome da pessoa. Se está RE, nós sabemos que então é o Reinaldo. Vamos ignorar as setas. Vamos agora seguir o endereçamento que consta no campo de próximo, ok? Então, vamos lá. Vamos esquecer, podemos ir ao quadro? Vamos esquecer, então, que existe setas. Então, RE para nós é de Reinaldo, ok? Aí, nós chegamos, então, aqui, ó, no Reinaldo. Quem é o próximo elemento? ER. Quem começa com ER? O Eric, né? Então, vamos lá. Aqui no Eric, quem é o próximo elemento? TH. Quem começa com TH? O Thomas. Certo? Estamos no nodo do Thomas. Quem é o próximo elemento? CE, que é o César. No nodo do César, nós sabemos que o próximo elemento é RA de Rafael, ok? Então, se você ignorar todas as setas e começar a analisar tudo isso, toda essa estrutura, pela informação que você tem aqui no endereçamento, nesse campo que contém o endereço do próximo elemento, você consegue, então, montar toda a nossa lista, ok? Então, veja bem, na lista simplesmente encadeada,
nós temos, então, todos os próximos elementos, ok? Então, toda vez que nós falamos de lista simplesmente encadeada, ela significa para nós que nós conseguimos identificar todos os elementos sucessores, todos os próximos elementos, certo? Voltando ao quadro, então, você pode notar que ocorre uma limitação desse tipo de estrutura, ok? Que limitação é essa, então, professora? Veja bem, não possibilita o percorrimento no sentido inverso dos apontadores. Veja bem, pessoal, eu acabei de dizer para vocês que a lista simplesmente encadeada, você consegue identificar quem são os sucessores ou quem são os próximos elementos. Foi isso que eu acabei de dizer, certo? De posse dessa informação, nós podemos dizer que a lista simplesmente encadeada, ela possui uma limitação. Por que limitação? Porque sempre nós vamos conseguir identificar os próximos elementos. Então, veja bem, o nodo está aqui, tá? Imagine que a informação desse nodo fosse o número 5. Eu consigo saber quem é o próximo número da lista. Não seria o número 6? Por lógica, o número 6. Utilizando o conceito da lista simplesmente encadeada, eu sempre vou saber o próximo. Mesmo que eu saiba que o número anterior do 5 seria o 4, na lista simplesmente encadeada eu não tenho como saber quem é o elemento anterior, ok? Ou, utilizando então a lista, uma lista de pessoas. Então tem assim, ó, a professora Thaís, o professor Reinaldo e o professor Rafael. Então, Thaís, Reinaldo, Rafael. De acordo com essa estrutura, Thaís, Reinaldo, Rafael, se você estiver no nodo do Rafael, na estrutura de lista simplesmente encadeada, você tem um campo a mais no nodo que identifica quem é o próximo elemento, que é o Rafael. Mas não tem nenhum campo nessa estrutura que identifica quem é o elemento anterior, que seria a Thaís, nessa nossa fila, ok? É essa a limitação da qual menciona o slide que eu acabei de mostrar para vocês. Então, voltando ao quadro, nessa limitação, vale lembrar o seguinte, que a estrutura que está definida, né, utilizando então o vetor, você tem aqui a informação e tem o campo adicionado que é o próximo. Isso tratando-se de uma lista simplesmente encadeada. Professora, mas tem como resolver a situação? Tem. O que nós podemos fazer? Lá no encontro anterior, nós tínhamos uma estrutura de um nodo que era simplesmente isso, que era a informação. Nós alteramos a estrutura do nodo para que ele tenha dois campos, onde esse seria o endereço de memória do próximo elemento. O que nós vamos fazer? Nós vamos incluir mais um campo para que nós possamos, então, identificar quem é o elemento anterior, ok? Então, veja bem. Para fazermos isso, nós temos uma outra nomenclatura. Nós falamos até agora da alocação encadeada de listas simplesmente. Agora nós vamos falar duplamente encadeada, ok? Então, aí muda o nome. Por quê? A solução para eliminar a limitação da lista linear simplesmente encadeada seria o quê? Incorporar ao nodo um segundo apontador que identificará qual é o nodo antecessor, certo? Então, veja bem, o que vocês já conhecem é essa estrutura, onde o nodo é um registro que possui informação e o endereço de próximo elemento. Então, veja bem, você tem aqui a informação e próximo elemento, que está disposto da seguinte maneira. Nesse primeiro campo do nodo está a informação e nesse segundo você tem o endereço do próximo elemento. Como eu mencionei, o que nós vamos fazer? Incluir mais um campo nessa estrutura. Para quê? Para que você tenha, então, um nodo com a estrutura de informação, de anterior
que vai identificar para nós o endereço do elemento anterior da lista e o endereço de próximo que você já conhece. Quando você tem essa estrutura que tem anterior e próximo, tá? Quando você tem, então, essa estrutura onde você tem a possibilidade de saber qual é o próximo elemento ou saber qual é o elemento anterior, nós estamos falando de uma lista duplamente encadeada, ok? Porque você tem as duas informações. Então, a limitação da qual a lista simplesmente encadeada mencionava, de que você só poderia percorrer pelos próximos elementos, nós resolvemos dessa maneira, incluindo, então, um novo campo para que você possa percorrer tanto à esquerda quanto à direita, ok? Então, continuando no quadro. Veja bem, você tem aqui uma configuração típica de uma lista linear duplamente encadeada. Então, veja bem, ref, nós vamos identificar como sendo a nossa referência que aponta para algum elemento na memória, tá? Então, ref aponta para um elemento aí na memória. Então, veja bem, vamos criar uma lista. Nós temos aí a estrutura com 3 elementos, ok? Com 3 elementos. E nós vamos fazer o seguinte, nesse primeiro nodo, nós vamos colocar o nome aqui, ó, de Luiz, ok? No segundo nome, elemento, nós vamos colocar o nome de Solange, certo? Então, nós temos aqui alguns elementos. E no terceiro aqui, nós vamos colocar Fábio. Ok? Então, nós temos aqui, ó, 3 elementos na nossa lista. Se nesse primeiro nodo aqui, nós temos anterior e próximo, certo? Onde anterior e próximo são ponteiros que vão me dizer qual é o endereço de memória que se encontra o próximo elemento da lista ou o elemento anterior. Então, todos os nodos têm a mesma estrutura aqui, ó, anterior e próximo, certo? Anterior e próximo. Muito bem. Partindo disso, nós vamos fazer o seguinte. Quem é o elemento anterior ao nodo de Luiz? Não tem, né, pessoal? Porque o primeiro elemento dessa lista é o Luiz. Então, nós temos aqui um símbolo que representa a ausência de informação, ok? Que representa a ausência de informação. Se nós fôssemos escrever, nós poderíamos colocar aquele símbolo que nós já visualizamos anteriormente, tá? Quem é o próximo elemento dessa lista? Se você acompanhar a seta, o próximo elemento aponta para Solange. Então, nós vamos utilizar o mesmo esqueminha do slide anterior. Eu vou colocar aqui, ó, as 2 primeiras letras do nome do próximo elemento. Então, o próximo elemento não é Solange, então eu vou colocar SO. Muito bem. Vamos aqui, então, para o nodo da Solange. Quem é o elemento anterior ao elemento da Solange? Vamos ver aqui, ó, por essa seta. Quem é? É o Luiz. Então, vamos colocar aqui, ó, como LU. Então, quem é o elemento que está antes da Solange nessa lista? É o Luiz. E quem é o elemento que está depois da Solange? Vamos seguir essa seta aqui, ó. Quem está depois é a Fábio. Então, vamos colocar aqui, ó, as 2 primeiras letras, FA, ok? Então, chegamos aqui no nodo da Fábio, ok? Quem é o elemento que está antes da Fábio aqui? Vamos percorrer a seta aqui. Quem vem antes da Fábio é a Solange. Então, nós vamos fazer o mesmo esquema, ó, SO de Solange. E quem está depois da Fábio nessa lista? Ninguém, né, pessoal? Nós temos aqui um símbolo de ausência de informação. Então, preenchemos aqui.
Então, observe que dessa maneira dá para se identificar quem são os elementos que nós temos. Então, observe que nesse quadro você tem uma lista com 3 elementos, Luiz, Solange e Fábio, e que nós conseguimos identificar quem é o anterior a Solange ou o próximo a Solange, o anterior de Luiz ou o próximo elemento depois de Luiz, porque nós temos aí a estrutura tendo informação, o endereço de memória do elemento anterior ou o elemento próximo da lista. Nessa estrutura nós temos três nodos, ou seja, uma lista formada por 3, ok? Mas nós temos ainda, ó, configurações típicas de lista linear duplamente encadeada vazia. Então, quando você visualizar uma representação dessa, você já identifica que ref não aponta para ninguém, ela está vazia. Nós temos aqui, ó, um símbolo de ausência de informação. Nessa estrutura abaixo, nós temos então a configuração de uma lista linear com um elemento, tá? Então, ref, que é quem aponta para um endereço de memória, aponta para um nodo. Observando aqui, ó, nós podemos identificar que tem um elemento que não tem ninguém antes e ninguém depois. Obviamente, se a lista compõe somente um elemento, né? Se a lista compõe somente um elemento, então ele não vai ter nenhum próximo elemento e nenhum elemento anterior. Só existe um, certo? Bom, então pensando aí na lista encadeada e todo esse conceito de anterior e próximo, vale pensar no seguinte, pessoal. Quando você fala de uma lista duplamente encadeada, se você tem um apontador que identifica quem é o elemento anterior e identifica quem é o próximo elemento, nós podemos fazer uma inclusão de um elemento novo nessa lista. E eu posso incluir um elemento tanto à direita quanto à esquerda, certo? Então, veja bem, pense numa lista de 3 elementos, que era o slide anterior. Nós tínhamos o Luiz, a Solange e a Fábio. Eu posso querer incluir um elemento à direita de Luiz, ou um elemento à direita de Solange, ou um elemento à direita da Fábio, ok? Como eu também posso querer fazer uma inclusão à esquerda de um deles, certo? Então, é isso que nós vamos ver agora. Como incluir um elemento na lista à direita, ok? Vamos verificar inicialmente à direita. Então, acompanhe comigo aqui. Você tem aqui, ó, uma operação de inserção à direita. Temos aqui, ó, a representação ali, YD, que vai identificar a direita, incluindo na lista. Então, veja bem, o que eu tenho aqui? Primeira coisa que você tem que olhar, essa estrutura, essa primeira estrutura, onde ref aponta para Paula. Esse ref aponta para o endereço de memória que nós temos a informação Paula. E nessa estrutura, nessa primeira estrutura, nós temos 3 elementos, Amanda, Paula e Fernando. Por que eu friso que ref aponta para um elemento, que é para o endereço de memória, no caso Paula? Porque toda vez que nós formos falar de uma inclusão, por exemplo, e eu vou falar assim, eu vou incluir um elemento à direita de quem? À direita de ref. Então, no decorrer do algoritmo, você tem que saber que quem é ref? Ref aponta para alguém. Nesse exemplo que eu acabei de mencionar, ref aponta para Paula. Então, se eu vou fazer uma inclusão à direita, eu vou fazer à direita de quem? À direita de ref ou à direita de Paula, ok? Porque ref aponta para Paula. Então, nesse caso, eu vou fazer uma inclusão à direita de Paula, certo? Voltando ao quadro. Veja bem, então se nós temos essa estrutura, Amanda, Paula e Fernando, e ref aponta para Paula, eu vou incluir alguém à direita de Paula, ou seja, entre Paula e Fernando. E quem que eu vou incluir? Eu vou incluir o que nós temos aqui na nossa variável y, que é o Felipe, que vai ficar a estrutura de acordo com o que mostra nessa segunda estrutura aqui. Por quê? Olha onde encontra-se Felipe. Felipe está
à direita de Paula. Então, nós incluímos Felipe entre Paula e Fernando, certo? Esse é o contexto, então, da inclusão à direita, certo? Vamos executar um algoritmo que faça isso? Veja bem, nós temos aí um algoritmo que nós vamos fazer um teste de mesa, linha a linha desse código. Cada linha do algoritmo que nós vamos estudar agora vai sofrer uma ação e vou mostrar para você no slide cada linha o que vai acontecendo, para que você entenda o que o algoritmo está fazendo. Depois disso, depois que eu explicar linha a linha, eu vou perguntar para você, tá? Eu vou perguntar para você que está de camisa verde, eu vou perguntar para você que está de camisa azul. E principalmente para a moça que está lá de camisa cor-de-rosa, tá? Vou perguntar linha por linha para vocês. Então, vamos ao quadro, vamos estudar, presta atenção no que eu vou passar agora, porque nós vamos passar por todas as linhas desse algoritmo, ok? Então, vamos lá, pessoal. Veja bem, do que nós estamos falando? De uma operação de inserção à direita. Muito bem. Se é à direita, eu vou incluir a direita de quem? De ref, como eu já mencionei. Então, veja bem, você tem aí uma estrutura que tem Amanda, Paula e Fernando, certo? Então, tá aí a estrutura montada. E eu vou incluir nessa estrutura o Felipe, ok? Então, nessa lista, nós vamos incluir a direita de ref, que ref aponta para Paula. Observe aqui, ó, ref aponta para Paula. Ou seja, eu vou incluir a direita de Paula, o Felipe. Muito bem. Observou a estrutura? Temos 3 elementos que vai passar a ser 4. Então, veja bem, aqui no código, primeira linha do código, ele diz alloc P. Pessoal, existem linguagens que têm comandos específicos para você trabalhar com memória, tá? E o comando alloc P, ele diz para o computador assim, computador, libera um espaço de memória para que eu possa trabalhar, ok? Então, aloque um espaço de memória para que eu possa trabalhar, certo? Então, é isso que o comando alloc faz. Então, observe agora o que vai acontecer nesse slide. Quando você fala alloc P, ele aloca um espaço de memória. Esse espaço de memória está separado aqui, ó, ok? Esse espaço de memória está separado aqui para que possamos trabalhar. Vamos agora para a segunda linha. P seta para cima, como mencionado no encontro anterior, isso significa um ponteiro, né? Então, P.info quer dizer o quê? No campo informação do ponteiro P, vai receber o quê? O conteúdo de Y. Qual é o conteúdo de Y? Y é Felipe. Então, observe aqui no slide o que vai acontecer executando P.info recebe Y. Então, recebe Felipe. Terceira linha do nosso código. Se ref for igual a ausência de informação. Veja bem, ref aponta para Paula. Se ref aponta para Paula, ref é igual a ausência de informação? Sim ou não, pessoal? Não, não é, né? Porque se ref fosse ausência de informação, não apontaria para nenhum nodo, ok? Se é não, então nós vamos aqui para o senão. Muito bem. Primeira linha do bloco do senão. P, ponteiro P, ponto prox, ou seja, ponteiro P tá aqui, ó, anterior, prox. Então, aqui no prox vai receber o quê? Ref, ponto prox. Então, quem é ref? Ref não é Paula? Então, nós temos aqui, ó, anterior e próximo. Ref.prox. Ref.prox. Quem é o próximo? O próximo elemento é o
Fernando. Então, veja bem, o P.prox, ou seja, o próximo elemento do ponteiro P vai receber o próximo elemento do ponteiro ref. No ponteiro ref, como nós vimos aqui, é o Fernando. Então, vamos lá? Viram que surgiu aí uma seta azul dizendo que o próximo elemento para o ponteiro P aqui vai ser o mesmo que é de ref. Ref não era Fernando? Então, aqui também é Fernando, ok? Ok? Muito bem. Vou apagar aqui, ó, só porque vai acontecer uma alteração nessa seta para você visualizar. Muito bem. Próxima linha desse código. P, ponteiro P, no campo de anterior, ou seja, elemento anterior a P, vai receber o quê? Vai receber ref. Então, veja bem, deixa eu só limpar essa seta que eu desenhei por cima. Agora, você vai poder visualizar que vai receber ref. Ou seja, quem é o anterior de P? Esse campo aqui, ó, vai sinalizar que o elemento anterior ao P é ref. Quem é ref mesmo, pessoal? Ref aponta para Paula. Então, quem será o elemento anterior do Felipe? Será Paula. Viram aí, então, essa nova seta azul? Na verdade, quando eu vejo essa linha, eu acho muito óbvio. Porque, veja bem, se o ponteiro ref aponta para Paula, nós estamos fazendo uma inserção à direita de Paula e nós estamos inserindo Felipe à direita de Paula. Quem vai ser o anterior de Felipe? Paula, né? Vamos de novo. Se ref aponta para Paula, tá aqui. Nós vamos incluir o Felipe à direita de Paula. Paula está aqui, Felipe está aqui. Quem é o elemento anterior do Felipe? Paula, certo? Então, é uma coisa bem lógica, né? Para que você entenda o que está ocorrendo nesse algoritmo. Voltando ao quadro. Próxima linha. O ponteiro ref, aqui, no campo que identifica o próximo elemento, vai receber P, ok? Então, veja bem. No ref, então, que é a Paula, o próximo aponta para Fernando, certo? Aponta para Fernando. Mas aqui no código está dizendo que próximo vai receber o ponteiro P. Pessoal, fiquem de olho nessa seta aqui, ó. Fiquem de olho para nós podermos fazer a animação. Então, vamos lá. A hora que você executa essa linha de código, o que aconteceu? O que aconteceu? Aconteceu algo estranho, mas observe aqui que o que eu queria mostrar é que a seta que eu pedi para vocês observarem, ela desapareceu. Vamos de novo? Voltamos à seta. Observaram que ela sumiu? Quando essa seta sumiu, apareceu essa seta vermelha. Por quê? Porque agora, a partir do momento que nós incluímos o elemento Felipe, o próximo elemento depois de Paula passa a ser Felipe, ao invés de Fernando, ok? Então, foi justamente isso que foi dito nessa linha, que ref.prox recebe P. Quem é P? Felipe, certo? Continuando, nessa próxima linha, se P.prox for diferente de ausência de informação. Então, vamos ver. Ponteiro P está apontando para Felipe, nós temos anterior e próximo. O próximo elemento aponta para alguém? Aponta para Fernando. Se ele aponta para Fernando, ele não é ausência de informação. Então, ele é diferente de ausência de informação? É diferente de ausência de informação. Certo? Então, vamos lá. Se é diferente, então, o ponteiro P, ponto, prox, em ponteiro, então, veja o seguinte. O que está acontecendo aqui?
Vamos lá. O ponteiro P, ponto prox, isso nós vimos basicamente no nosso encontro passado. Então, vamos lá. Ponteiro P. Ponteiro P aponta para Felipe. Prox, quem é o prox? O próximo elemento aponta para Fernando. Ok, chegamos no Fernando. Então, estamos no ponteiro Fernando. O elemento anterior de Fernando. Quem é o elemento anterior de Fernando? Elemento anterior de Fernando passa a ser o Felipe. Volta uma seta, por favor. Veja bem, o ponteiro aqui, no Fernando, o anterior, ele apontava para Paula. Agora, ele vai receber o ponteiro P, certo? Vai receber o ponteiro P. Então, vamos lá. Observaram, então, a seta? Vamos refazer isso para você visualizar. Só um minuto, deixa eu limpar isso aqui. Vamos lá. Observe, volta um slide para mim. Ok. Quem é o anterior? Veja bem. Ponteiro P, próximo, aponta para Fernando. Quem é o anterior de Fernando? Paula, certo? Então, agora ele vai receber o ponteiro P, ou seja, esta seta que você está vendo, essa seta que sai do Fernando anterior para a Paula, ela vai desaparecer e vai aparecer uma segunda seta apontando para o ponteiro P, ok? Então, você pode notar que sumiu essa seta aqui de cima e apareceu essa nova aqui, ó, ok? Muito bem. Final do nosso algoritmo. Ok. Simples, né, pessoal? A estrutura é bem simples, o algoritmo é simples e nós conseguimos incluir um elemento à direita de Paula. Então, veja bem, nós tínhamos ali o elemento Amanda, Paula e Fernando. Agora, nós ficamos com Amanda, Paula, Felipe e Fernando, certo? Bom, nós vamos repetir esse algoritmo, só que agora ele vai ter menos elementos. Observe no quadro. Veja bem, naquele slide anterior que nós acabamos de trabalhar, ele tinha 3 elementos. Agora nós vamos ter somente 2. Por que nós vamos ter somente 2? Porque se vocês notaram, algumas linhas do nosso algoritmo nós ainda não passamos por ela, que são essas 3. E nós vamos repetir esse algoritmo para que nós possamos, para que a gente consiga passar por todas essas linhas. Porém, como nós já estudamos praticamente todas elas, então agora vocês vão me explicar o que acontece no algoritmo, ok? Qual é o esquema agora? Como eu mencionei, eu ia passar para vocês, linha por linha, o que cada um significava e depois eu ia perguntar, certo? Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos resolver esse algoritmo novamente, passo a passo, só que cada linha que eu ler, eu vou perguntar para vocês o que isso significa. E eu vou ler aqui somente o nome do primeiro polo que me responder, certo? Então, veja bem, quando eu disser, vamos pegar aqui uma palavra, deixa eu pensar, uma palavra X. Quando eu disser 1, 2, 3, X, você manda para mim a resposta. Lembrando que eu só vou ler a primeira resposta. Então, vai acontecer de muitos polos mandarem respostas e eu não ler. Ok? Então, é interessante que você, aí o nosso tutor de sala, trabalha aqui comigo agora para ser bem rapidinho, tá? Então, eu pergunto, a hora que eu disser 1, 2, 3, X, você manda a resposta aqui para o meu tutor eletrônico, ele vai passar para mim a resposta e eu vou ler o nome do polo. Ok? Combinado, então? Então, vamos ao quadro e vamos trabalhar, gente. Então, nós vamos fazer aqui, ó, basicamente o que nós acabamos de fazer, só que agora no sentido inverso, ou seja, não é a professora que vai responder, é o aluno. Bem legal, né? Então, veja bem, nós temos uma estrutura onde ref aponta para Paula, ok? Ref aponta para Paula e nós temos 2 elementos, Amanda e Paula. Vamos fazer uma inserção à direita e vamos incluir o Felipe, certo? Então, vamos lá. Primeira linha do código é alloc P.
Eu quero saber o que significa a lock P. Eu vou dizer a palavra-chave e você vai mandar para mim a resposta. Então, vamos lá. 1, 2, 3, X. O nosso tutor eletrônico já vai me passar. Ok, pessoal? Então, Gurupi do Tocantins respondeu para nós, reserva um espaço de memória. Muito bem, Tocantins, muito bem, Gurupi. Vamos lá, próxima linha. Executa para mim, alocamos um espaço de memória. Próxima linha, p.info recebe y. Essa daí eu não vou perguntar porque é muito simples, né? Isso quer dizer o quê? Que aqui no campo de informação do ponteiro P vai receber o conteúdo que está na variável y. Felipe, muito bem. Se ref for igual a ausência de informação, ref é ou não igual a ausência de informação? 1, 2, 3, x. Arapiraca disse para mim que não. Então, vamos lá, ó. Ref aponta para a Paula. Então, ref é igual a ausência de informação? Não é. Muito bem, Arapiraca. Senão, próxima linha. P, ponteiro, ponto prox, recebe ref.prox. Eu quero saber qual o valor que p.prox vai receber de ref. 1, 2, 3, x. Araxá, Minas, mandou resposta para mim. Então, vamos ver. Ponteiro p.prox vai receber ref.prox. Segundo Araxá, diz que vai ser Amanda. Vamos lá. Ref.prox. Ref aponta para Paula. Prox é ausência de informação. Vamos lá? Então, na verdade, aqui, ó, ausência de informação. Não é Amanda, pessoal, houve aí um equívoco. Nós falamos de prox e não de anterior. Vamos lá? Próximo. Ponteiro, ponto anterior recebe ref. Então, vamos lá, pessoal. P anterior vai receber ref. Vamos lá? 1, 2, 3, x. Qual é o que vai acontecer? Quem vai ser o anterior de P?
Quixeramobim, Ceará, respondeu que P anterior recebe ref aponta para Paula. Muito bem, olha a seta que vai aparecer aí, ó. Anterior de P apontou para Paula. Próxima linha, ref.prox recebe P. Quem vai ser o prox de Paula, então? Vai ser P. Vamos lá? Quem é P? 1, 2, 3, X, pessoal. Vamos rápido na resposta. Jequié, Bahia, respondeu. Então, vamos lá. Ref.prox recebe P. Recebe P, então, ref.prox aqui, ó, recebe P, que é Felipe. Muito bem, Jequié. Próxima linha. Se P.prox for diferente de ausência de informação, P.prox é ou não é diferente de ausência de informação? 1, 2, 3, X. Quixeramobim, Ceará, disse que sim, que P.prox é diferente de ausência de informação. Então, vamos lá. P é Felipe, anterior e próximo. É diferente de ausência de informação? Ele é ausência de informação. Se é ausência de informação, nós entraríamos aqui se fosse diferente, mas como é ausência de informação, então, né, finaliza aí o nosso algoritmo. Pessoal, muito bem, parabéns por todas as participações. Agradeço aí todos os nossos alunos, aos tutores de sala, porque a situação fica meio tensa, né, que tem que mandar rapidinho a resposta. Os nossos tutores eletrônicos aqui ficam loucos, né, porque chegam aí muitas respostas, ok? Bom, então nós fizemos o que até o momento? Nós fizemos uma inclusão à direita com 3 elementos e uma inclusão à direita com 2. Agora nós vamos fazer esse algoritmo de novo. Nós vamos manter a palavra-chave, só que eu não vou perguntar a ele todas as linhas. Eu vou perguntar somente algumas. Então fique atento, você manda a resposta para mim, eu leio o nome do seu polo, ok? Então voltando ao quadro, nós vamos fazer de novo o mesmo algoritmo, só que tem uma diferença. Notem que ref não aponta para lugar nenhum. Olha isso aqui, observe. Ref não aponta para lugar nenhum e P aponta para um elemento, ok? Então, viram, ok? Limpando o nosso quadro, vamos lá. Aloque P, já está alocado memória para nós ali. P, ponteiro.info, recebe Y, que é Felipe. Lembra? Então, vamos lá. Recebe Felipe. Recebeu Felipe. A pergunta é, se ref é igual a ausência de informação? Sim ou não? 1, 2, 3, X. Muito bem, pessoal. Quixeramobim disse que sim. Então, ref é ausência de informação? Sim. Ref é ausência de informação porque não está apontando para ninguém. Olha bem, se ref é ausência de informação, então, vamos entrar num bloco de código que nós não vimos ainda. Ref recebe P. O que vai acontecer aqui? Vamos ver? Ref recebe
P. Vocês lembram que tinha aqui ó, um símbolo de ausência de informação? Agora não. Ref aponta para P, que é o Felipe, certo? Próxima linha. P, ponteiro anterior, vai receber ausência de informação. Observe aqui ó, o que vai acontecer. P.prox recebe ausência de informação. Observe aqui também, certo? Então, acabou essa estrutura com um elemento. Só que, antes de mudarmos esse quadro, eu tenho uma pergunta. Limpa esse quadro inteiro, por gentileza. Ok. Olha o que eu quero saber. Qual é a diferença disto aqui... Eu quero saber qual é a diferença disto aqui, que nós temos ref com seta para cima e de somente ref, ok? Eu quero saber a diferença disso. Vamos lá, 1, 2, 3, x. Muito bem, pessoal. Palmares disse que quando nós temos somente ref, ele já se trata, então, do local de memória que nós estamos trabalhando. E quando nós tivermos, então, ref com a seta para cima, nós estamos falando da ponto prox, por exemplo, que é do conteúdo que vai ter naquele campo prox, e não do nodo, do espaço de memória que nós estamos trabalhando. Então, tem essa diferença. Fiquem atentos, tá? Muito bem, pessoal. Continuando, então, antes, gostaria de agradecer vocês novamente pela participação, que foi muito bacana. Vamos ao quadro de novo. Agora, nós temos aí uma operação de inserção à esquerda. Nós não trabalhamos com operação de inserção à direita, mas eu falei no início aí da nossa aula que nós poderíamos incluir também a esquerda. Veja bem, se ref aponta para a Paula e eu sempre vou incluir a esquerda, nesse caso, de ref, que é Paula, então eu vou incluir aqui. Eu vou incluir quem? Eu vou incluir o Felipe. Então, o Felipe, ó, ele está à esquerda de Paula, certo? Então, aí nós teríamos uma inclusão à esquerda. Professora, funciona igual a inserção à direita? Praticamente. Veja bem, esse slide aqui, ele mostra para nós as diferenças entre a inserção à direita e a inserção à esquerda. A ideia é praticamente a mesma, porque nós vamos fazer uma inclusão à direita ou à esquerda de ref. Só que, em alguns momentos, por exemplo, se eu estou incluindo à direita, p.prox vai receber ref.prox. Mas se eu estou fazendo uma inclusão à esquerda, essa linha muda um pouquinho. Vai ser p anterior, recebe ref anterior, certo? Então, notem ó, que eu deixei aqui as diferenças básicas que nós vamos ter ó, entre a inclusão à direita e à esquerda.
Porém, a ideia é a mesma, pessoal. Nós vamos fazer inclusão, ok? Nós vamos fazer inclusão, certo? Então, esses detalhezinhos, eu sugiro que vocês peguem esse teste de mesa que nós acabamos de fazer com inclusão à direita, pegue aquele algoritmo que está do lado, que está sinalizado a diferença e refaça, porque aí você vai conseguir visualizar a inclusão à esquerda, certo? Que é basicamente a mesma coisa. Qual é a ideia? Ref aponta para um determinado nodo. Você vai fazer uma inclusão à direita ou vai fazer uma inclusão à esquerda. A ideia é basicamente a mesma, por isso que você pode notar que no código existem poucas alterações, são poucas diferenças, não é verdade? Então tem ali já prontinho para que você possa estudar e obviamente que eu vou cobrar isso de vocês num momento próximo, né? E vamos continuar então o andamento da nossa aula. Vamos ao quadro. Nós vamos falar agora sobre exclusão. Veja bem, eu só queria sublinhar isso aqui. Muito bem. O que eu quero falar? Se nós fizermos um algoritmo linha a linha, vocês me explicaram exatamente o que esse algoritmo faz, linha a linha, e nós conseguimos fazer inclusão, nós não poderíamos também fazer exclusão? Ou seja, eu tenho uma lista e eu vou lá e retiro um elemento dessa lista? Posso ou não? Por que não, né? Se eu posso incluir um elemento, eu posso retirar outro elemento. Não é verdade? Então, esse é o contexto que nós vamos ver agora. Se nós conseguimos incluir, nós vamos conseguir também excluir o elemento? Exatamente. Então, o que nós vamos fazer? Eu vou explicar para vocês o que vai acontecer e nós vamos ler o código linha por linha, só que agora de exclusão. E não se esqueça que a nossa palavra-chave é 1, 2, 3x e eu posso perguntar alguma coisa para você a qualquer momento. Ok? Vamos lá? Então, veja bem. Se eu estou fazendo uma operação de exclusão à direita, olha isso aqui. Eu vou excluir um elemento que se encontra à direita de ref. Quem é ref? Quem é ref? 1, 2, 3x. Quem é ref? Muito bem, pessoal. Então, Alagoinhas, Bahia, respondeu para mim que ref é Amanda. Muito bem. Se ref aponta para Amanda e nós vamos trabalhar com exclusão à direita, nós vamos excluir quem? A pergunta é, eu vou excluir quem dessa lista? 1, 2, 3x. Ok, pessoal, Sobral, Ceará, respondeu para mim que nós vamos excluir Paula. Então, veja bem, se nós sempre vamos excluir quem está à direita de ref nesse caso, à direita de ref, quem está à direita de ref é Paula, certo? Então, esse é o elemento que nós vamos excluir. Então, se essa é a nossa estrutura inicial, nós vamos excluir Paula, nós vamos ficar somente com Amanda e Fernando nessa estrutura. Lembrando que,
para que nós possamos fazer essa exclusão, nós precisamos jogar a informação em algum lugar, que nós vamos jogar, então, numa variável y. Quando a gente vai incluir um elemento, a gente inclui um elemento que está na variável y, certo? Então, agora, nós vamos usar essa variável para jogar o nome, né, a informação do nódulo que nós vamos excluir na variável y, certo? Então, agora, pessoal, nós vamos fazer o mesmo esquema. Eu vou explicar para você, linha por linha, e na sequência eu vou perguntar, ok? Ou talvez eu pergunte alguma coisa aí no meio da minha explicação, certo? Então, vamos ao quadro novamente. Nós temos aí essa estrutura. Lembrando que a exclusão será à direita, tá? Será à direita. Nós temos, então, um campo y, que você pode observar aqui, né? Uma variável, para que nós possamos colocar a informação que nós vamos excluir da nossa lista nessa variável, certo? E nós temos aí a estrutura, ok? Onde nós temos os elementos Amanda, Paula e Fernando na nossa lista. Olhando essa estrutura, primeira coisa que eu quero que você me diga: ref é ausência de informação ou não? 1, 2, 3, x. Muito bem, pessoal. Ref ausência de informação? Votorantim São Paulo me disse que não. Porque a minha primeira questão é, ref é igual a ausência de informação? Votorantim diz que não. E realmente não é, porque ref, ó, aponta para Amanda. Então, ref é igual a ausência de informação? Não. Então, Votorantim está correto. Ou, ref.prox é igual a ausência de informação? Ref.prox é igual a ausência de informação? 1, 2, 3, x. Pessoal, Quixeramobim Ceará disse que ref.prox não é ausência de informação. Vamos ver. Estou aqui, ó, ref aponta para Amanda. Aí eu tenho informação, anterior e próximo. Próximo, anterior e próximo. Próximo aponta para Paula. Se aponta para Paula, não é ausência de informação. Então, veja bem, se isso aqui ou isso aqui fosse verdade, nós teríamos que executar a linha do então, certo? Se ref fosse igual a ausência de informação ou ref.prox fosse igual a ausência de informação, nós iríamos para a linha do então e teríamos um underflow. Vocês sabem o que quer dizer underflow? Veja bem, quando você está falando de uma lista, tá? Seja pilha, seja fila, qualquer tipo de lista. Quando você retira todos os elementos da lista, você pode ter um erro de ausência de dados, ou seja, um underflow, tá? O que significa? Veja bem, imagina que você tivesse uma pilha de passas, você tem 3 passas. Se você retirar
a terceira pasta, retira a segunda pasta, retira a primeira pasta e tenta retirar uma outra pasta e não existe essa pasta, você vai ter um erro de underflow, porque você está tentando tirar uma informação que não existe mais, certo? Não existe informação. E existe também um erro de overflow. Então, nós temos underflow, que é a ausência de dados, e o erro de overflow, que é excesso de dados, ok? Por exemplo, você tem uma pilha e essa pilha só tem espaço para 3 pastas e você tenta incluir uma quarta pilha, certo? Aí você tenta incluir essa quarta pilha. Você não tem como colocar essa pilha, não tem onde guardar essa quarta pilha. Então, você tá ocorrendo aí o quê? Um excesso de dados, ok? Um excesso de informação. Então, você pode ter underflow ou overflow. Quando que você vai ter um underflow? Olha a minha pergunta e eu quero uma resposta, galera. Quando que você vai ter um underflow? Numa inclusão ou numa exclusão? 1, 2, 3, X. But man looks could kill you. Oh, oh, hey, come my way. Suka, suka, nana. Come on, it's burning. The sun will rise and blind your eyes. Fires keep on burning. Oh, oh, hey, come my way. Suka, suka. Ok, pessoal, Goianésia, Goiás, diz que underflow vai ocorrer na exclusão. Muito bem, por quê? Porque você está excluindo informação. Quando não tiver mais informação é que vai ocorrer a ausência de dados para você excluir, certo? O inverso é verdadeiro, né? Então, o overflow será sempre na inclusão, ok? Então, vamos voltar ao nosso algoritmo, voltando ao quadro. Então, veja bem, ref é igual a ausência de informação? Não. Ou ref.prox é igual a ausência de informação? Também não. Se nenhuma das duas condições satisfaz, nós não vamos entrar na linha do então, ou seja, nós não vamos ter um erro de underflow. Vamos aqui para a linha do senão. Então, P recebe ref.prox. Alguém sabe me dizer o que vai acontecer aqui, ó? P recebe ref.prox. 1, 2, 3, X. Muito bem, pessoal. Então, veja bem. Deixa eu limpar essa tela. Então, P recebe ref.prox. Veja bem, nós temos aqui que P aponta para ref.prox. Segundo a informação que eu recebi de Seabra, Bahia, será Paula. E será mesmo. Por quê? Porque ref não é Amanda aqui, ó. Quem é prox? Quem é o próximo elemento depois de ref que é Amanda? É a Paula. Então, está correta a resposta, ok? Muito bem. Próxima linha. Y recebe P.info. P.info. Alguém pode me explicar o que significa Y recebe P.info? 1, 2, 3, X.
Ok, vamos lá então, pessoal. O que vai acontecer aqui, ó? Y recebe P.info. P, o ponteiro P aponta para Paula. E nós não temos na estrutura, não é info, que é o nome da pessoa, o anterior e o próximo. Então vamos lá. P.info seria Paula. Então Y, que é a nossa variável, vai receber o conteúdo de Paula. Goianésia, Goiás, muito obrigada pela participação. Vamos lá? Próxima linha. Próxima linha. Ref.prox recebe P.prox. Veja bem, eu vou fazer duas perguntas agora. Ref.prox recebe P.prox. Eu quero que você me explique o que essa linha vai fazer. E segundo, qual é o valor que vai ter ref.prox então? Vamos lá? São duas perguntas. 1, 2, 3, x. Yori Saga. Vamos lá, pessoal. Então, nós estamos na linha aqui, ó. Ref.prox recebe P.prox. Então, vamos lá. Primeira coisa, ref está aqui. Ponto prox, nós temos anterior e prox. Então, aqui, ponto prox vai receber o quê? Vai receber P.prox. P está apontando para a Paula. Ponto prox aponta para o Fernando. Então, veja bem, o próximo de ref, que é a Amanda, aponta nesse momento para Paula. Mas quando executar essa linha, ela vai receber o P.prox. P.prox, aqui ó, P.prox é o Fernando, certo? Então eu quero que você observe essa flecha aqui, ó. Amanda, que é ref, .prox, essa flecha tem que desaparecer e criar uma outra flecha apontando para P.prox. Quem que é P.prox? É o Fernando. Então vamos lá, observe essa alteração. Viram aí que a seta que eu pedi para você observar, ela desapareceu e o próximo agora aponta para Fernando. Então aqui ó, redenção do Pará respondeu para mim corretamente, certo? Vamos lá então, próxima linha, nós temos C. Ref.prox for diferente de ausência de informação. Ref.prox é ou não é diferente de ausência de informação, pessoal? Sim ou não? 1, 2, 3, x.
Vamos lá, pessoal. Se ref.prox for diferente de ausência de informação. Se ref.prox for diferente de ausência de informação. Então, nós temos aqui, ó, ref, aponta para Amanda. Aí eu tenho aqui, ó, anterior e próximo. Próximo é ausência de informação? Não é ausência de informação. Então, é diferente de ausência de informação? É diferente de ausência de informação. Então, Goianésia me respondeu que ref.prox não é ausência de informação. Muito bem. Por que não é ausência de informação? Porque é diferente de ausência de informação. Se é diferente de ausência de informação, então nós vamos entrar no bloco aqui do C. Aí nós temos então, ref, ponteiro, ponto prox, ponteiro, ponto anterior, recebe ref. Primeira coisa, eu quero saber o seguinte, o que significa ref ponteiro, prox ponteiro? O que você entende por ref ponteiro, prox ponteiro? Então vamos lá, 1, 2, 3, X. Santa Luz Bahia mandou aqui para nós uma resposta e vamos lá então, pessoal. Eu perguntei o seguinte, ref.ponteiro.prox. Veja bem, quando a gente fala assim, ó, ref ponteiro, quer dizer o seguinte, eu vou posicionar o ponteiro aqui, ó, em ref, ou seja, em Amanda. Eu vou posicionar em Amanda, ok. Eu posicionando em Amanda, ponto prox. Se eu dissesse somente ponto prox, eu gostaria de saber o conteúdo que está nesse prox, que seria o próximo elemento. Mas eu não quero o conteúdo, eu quero prox ponteiro. Ou seja, eu estou em ref ponteiro, aí eu vou vir aqui em prox e vou parar lá no outro nodo. Ou seja, eu vou ponteirizar, eu vou apontar para o próximo elemento. E eu paro nele. Quem é ele? Fernando. Então, tá? Ref.prox ponteiro anterior. Agora eu quero o elemento de anterior do Fernando. Então, no conteúdo de anterior do nodo do Fernando, vai receber ref. Então, eu quero saber de você o seguinte... ref.ponteiro.prox ponteiro ponto anterior recebe ref. Qual vai ser o valor que o anterior de Fernando vai receber agora? 1, 2, 3, X. Pessoal, vamos lá então. Veja bem,
ref ponteiro, ponto prox ponteiro, ponto anterior, ou seja, o elemento anterior de Fernando, né? Ele é a Paula. Só que a Paula não é exatamente quem nós estamos tentando excluir da lista. Então, quando a gente fala que ref ponteiro, ponto prox ponteiro, ponto anterior, que nós localizamos lá o Fernando, quer dizer o quê? Vai receber ref. Então, o anterior de Fernando vai passar a ser o primeiro elemento. Por quê? Porque nós vamos eliminar o elemento à direita de ref, não é isso que nós estamos fazendo? Então, vamos ao quadro para você entender melhor. Veja bem, nós estamos nessa linha aqui, ó. Então, ref ponteiro, tá aqui. Ref aponta para Amanda. Prox ponteiro. Então, nós vamos pegar o prox de Amanda, vamos seguir ele. Aí, nós vamos apontar para esse endereço de memória. Quem é o anterior aqui? O anterior agora é Paula, certo? O anterior agora é Paula. Mas esse anterior vai receber ref. Quem é ref? Certo? Por que que isso vai acontecer? Porque nós estamos tentando eliminar, ou seja, estamos fazendo uma exclusão à direita. À direita de quem? De ref. Então, nós vamos eliminar o termo que está à direita de ref. Quem está à direita de ref? Não é a Paula? Então, observe o que vai acontecer aí. Observe as setas. Veja bem. Lembra que o anterior estava apontando para Paula? Agora, se você seguir a seta, ó, vai apontar para Amanda. Por quê? Porque nós queremos eliminar quem está à direita de ref, que no caso é a Paula, certo? Ok. Fim de C. Não vou perguntar o que isso significa. Última linha do nosso bloco. LibP. Então, vamos lá. O que significa LibP? 1, 2, 3, X. Ok, pessoal, Sobral no Ceará disse para mim que o comando libp libera a memória de P. Então, vamos lá? Executando, então, libp realmente libera o espaço de memória que estava utilizado para o ponteiro P. E você pode notar, ó, que sumiu então, o elemento Paula, que é o elemento que encontra-se à direita de ref, que era Amanda, né? Porque ref aponta para Amanda. Bom, pessoal, esse exercício aí que nós fizemos de inclusão, de exclusão, ele é assim, o elementar para que você entenda como funciona então uma lista, tá? Eu vou deixar aí, ó, uns 2 minutinhos para você, 1 minutinho e meio aí para você mandar alguma questão, caso você tenha alguma dúvida, e eu volto na sequência para responder e já dar encerramento aí à nossa aula.
Pessoal, Redenção fez uma pergunta aqui para nós, se em uma lista com 4 nomes podem ser excluídos mais de um ao mesmo tempo. Na verdade, você não vai ter como apontar para o elemento, né? De você excluindo um e excluir o outro. Você vai ter que ir lendo a lista. Então, você vai fazer isso num looping, né? Vamos dizer assim, tá? Bom, essa era a única questão que nós tínhamos aqui. Eu espero que vocês tenham entendido tudo que eu tentei passar para vocês aí. Que vocês entendam o que significa cada linha de código que eu mencionei nesse encontro e nos anteriores, aí no anterior meu e do professor Anderson, tá? E, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem encaminhar questionamentos para nós via fórum ou via tutor eletrônico, que nós vamos respondê-los. E os próximos encontros agora, vocês terão com o professor Anderson. O que o professor Anderson vai fazer? Toda essa parte teórica que nós vimos nesses 3 primeiros encontros, ele vai aplicar com vocês na linguagem de programação que está contemplado nessa disciplina, que é o C#. Então, vocês vão desenvolver um algoritmo para aplicar o conceito que nós estudamos nesses nossos 3 encontros, tá? Então, eu me despeço de vocês aí nesse semestre. Vamos nos encontrar novamente em semestres posteriores, principalmente lá no 6º semestre, que eu espero aí a conclusão de todos vocês no curso. E se precisarem de mim, de algum auxílio, de algum questionamento que vocês queiram tirar alguma dúvida aí no decorrer do semestre, eu estou à disposição de todos. Nos encontramos agora no nosso chat atividade. Tenham todos aí uma ótima semana, um excelente semestre e nos vemos novamente.